Alexandre de Moraes acaba de votar pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus no golpe fajuto da Disney. E a gente vai falar sobre esse voto chato para um dedéu que tomou o dia inteiro de hoje. Vamos falar também sobre a festa que vocês fizeram no dia 7 de setembro, com imagens e repercussão na mídia internacional. Teve bandeira dos Estados Unidos que uns adoraram e outros odiaram. Será que essa narrativa de que agora estão entregando o Brasil para os Estados Unidos, será que isso está mesmo ajudando o Lula? Vamos ver no programa de hoje com números. A gente vai falar também sobre a repercussão aqui nos Estados Unidos, sobre as autoridades americanas acompanhando as manifestações e manifestando-se sobre elas, inclusive nas redes sociais. Vamos falar, claro, sobre o Tarcísio, governador de São Paulo, que passou a tomar uma posição clara contra o Alexandre de Moraes e em favor de uma anistia ampla, geral e restrita. E eu não posso deixar de falar, se não for hoje, vai ser amanhã, sobre a nova fase da Vaza Toga absolutamente escandalosa. Tudo isso e muito mais no programa que é líder de audiência no horário, graças a você que está em casa. Então eu peço que você siga aquele seu ritual, que você reposte a transmissão no X, que você perca um segundinho e clique no botãozinho do like, clique no botãozinho do sininho, né? Ativa o sininho das notificações e manda este programa nos seus grupos, publica nas suas redes sociais, isso alimenta o algoritmo do YouTube. Manda o programa, acima de tudo, nos seus grupos das famílias, manda o programa para os seus amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu espero que vocês vejam se estão inscritos no canal. Eu estou recebendo uma quantidade avassaladora de mensagens de pessoas que dizem: não, Paulo, achei que estava inscrito, mas não estava. Também tem gente que acha que só porque está vendo o programa que desbloquearam o seu canal no Brasil. Não é nada disso. É que o Paulo Figueiredo Show é transmitido por vários canais. Então você tem que ver, se você está assistindo pelo X, né, onde a gente está no 8º perfil, a gente vai passar a transmitir pelo Instagram também no 8º perfil. Nós temos transmissão pelo canal do Fio Diário, nós temos a transmissão pela TV Flórida e USA, temos a transmissão pelo canal Paulo Figueiredo Oficial, que está bloqueado há mais de 2 anos, e o Paulo Figueiredo Show, que é o canal atual. A gente está tentando aí chegar nos 1 milhão de inscritos, estamos com 750 mais ou menos. Se você puder, ajuda aí, se inscreva em todos esses canais, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai ser bloqueado, né? E tem um negócio do sininho da notificação que te avisa do programa, que é especialmente útil para o caso do Paulo Figueiredo Show, porque como eu tenho viajado muito e o Paulo Figueiredo Show não consegue prescindir ainda do Paulo Figueiredo, então nós temos esse problema de que nem o programa não está conseguindo manter a regularidade necessária. Mas eu estou aqui firme e forte depois de uma viagem para Washington na semana passada, bastante produtiva, e chego aqui já no programa de hoje falando sobre o voto do Alexandre de Moraes no caso do golpe da Disney. E eu não vou falar tanto sobre isso, porque, de fato, a verdade é que eu estava até comentando isso com jornalistas da velha mídia, não há efetivamente nenhuma novidade. Basicamente, o que o Alexandre fez no seu voto foi repetir a mesma ladainha que ele vem repetindo. Você vai falar desde o início desse processo, em 2023? Eu falo, não. A mesma ladainha que ele e a imprensa golpista, xandinista, vem defendendo desde 2018. Essa é basicamente a consumação dessa narrativa imposta desde 2018, o ato final do Alexandre de Moraes, e é aquilo que se espera desde o início do processo. A ideia de que Bolsonaro era um grande golpista, estaria cometendo um grande golpe, que a gente vai ver que é absolutamente grosseira. Mas hoje nós tivemos o ato final do pseudo-juiz, que é um vilão, e parece um vilão, tentando executar o seu plano final.
E apesar dessa falta de novidade, se há algo que não cansa de me surpreender, é a quantidade de gente broxa que existe no Brasil. Porque eu acho que o Brasil deveria ser o mercado número 1 da Pfizer com o Viagra, porque a quantidade de gente broxa nesse país é inexplicável. Eu abro hoje uma caixinha de perguntas no Instagram e vem uma quantidade enorme de pessoas dizendo: eu vi o voto do Alexandre, perdi todas as minhas esperanças. Meu Deus do céu, uma quanta gente fraca. Não tem absolutamente nada. Tudo no voto do Alexandre é totalmente esperado. É totalmente esperado ao ponto de que eu disse em dezembro de 2022 que exatamente o que iria acontecer. Não há nenhuma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte: se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. Agora, quem brocha porque viu o voto hoje do Alexandre de Moraes, todo mundo sabendo que ele ia votar, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que essas pessoas com essa cabecinha esperavam? Que o Alexandre ia chegar lá hoje dizendo: não, olha, eu encontrei Jesus essa noite, eu estava doidão todo esse tempo, e o Bolsonaro, na verdade, é inocente. Alguém esperava isso? Não. Então por que mudou alguma coisa nas suas expectativas ou nas suas esperanças? O voto do Alexandre basicamente incorpora a frase atribuída ao Lênin, né? A frase famosa que é atribuída ao Lênin. O professor Olavo de Carvalho sempre falava dela, né? Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Ou, em termos psicológicos, alguns chamam isso de confissão por projeção. Quando alguém confessa algo projetando o seu comportamento em terceiros. O Alexandre diz que o presidente Bolsonaro impediu o funcionamento livre dos demais poderes. Ora, foi o próprio Alexandre que fez isso. E é tanta mentira, é tanta manipulação, atribuindo aos réus as condutas que o próprio Alexandre cometeu, que eu já disse a vocês que hoje eu tenho certeza de que ninguém com mais de 2 neurônios realmente acredita no que estava sendo dito ali pelo Alexandre. Realmente. O que não significa que faltarão defesas e aplausos efusivos, etc. E é isso que permite, inclusive, que o Alexandre possa ser tão cínico diante das câmeras. Porque não é que essas pessoas acreditem no que o Alexandre diz. Elas acreditam no fim ao qual o Alexandre se propõe, que é a destruição política, não só do presidente Bolsonaro, mas de todo o movimento da direita brasileira, que é o que eles chamam de extremismo político. Então as pessoas sabem que é uma farsa, sabem que o presidente Bolsonaro não deu golpe de Estado nenhum, não tentou dar golpe de Estado nenhum, não iniciou qualquer golpe de Estado, e não deu certamente nenhum golpe de Estado. Elas sabem que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado, elas sabem disso. As pessoas sabem que não há conexão entre o presidente Bolsonaro e o 8 de janeiro. As pessoas sabem que o presidente Bolsonaro não tem ligação com o punhal verde e amarelo. As pessoas sabem, só que você tem do nosso lado pessoas tímidas e caladas, e a gente vai chegar nelas, e do lado de lá, pessoas que acham que não importa o que de fato aconteceu, o importante é progredir a narrativa para silenciar de uma vez por todas o nosso grupo político, que foi exatamente o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu digo isso com conhecimento. Aqui a imprensa sabia o que tinha acontecido no 6 de janeiro. Eles repetiam aquelas histórias que tinham morrido 6 pessoas, etc, etc, sabendo que era mentira. Sabiam que o presidente Trump não tinha incitado aquilo que aconteceu aqui.
Como é que eu sei que elas sabiam? Ora, porque há comentários delas próprias sobre isso, dizendo, admitindo que o importante era avançar a narrativa para impedir que o Hitler, que era o presidente Trump nos Estados Unidos ou o presidente Bolsonaro no Brasil, chegasse ao poder. Porque na prática, qualquer um que pare para prestar atenção no que o Alexandre está dizendo, e esse é o efeito nocivo que talvez os meus coleguinhas na imprensa não percebam, é que em nome disso, o que está acontecendo é que se está criminalizando determinadas práticas que tornam impossível a atividade jornalística e a atividade política. E aqui a gente tem que fazer uma pausa, porque nós chegamos num ponto. Ora, eu me lembro, vocês têm que lembrar que eu venho da velha política. A minha formação do dia a dia de trabalho é com políticos da velha guarda. Eu fui do MDB do Rio de Janeiro. Eu não sou uma criatura que nasceu no bolsonarismo. Então eu tenho muitos amigos no centrão, na velha política, etc, etc. Muitos, alguns me ensinaram, alguns foram meus colegas, outros são pessoas com quem eu tenho uma boa relação até hoje. E eu me lembro de, em 2023, falar, pô, você não está vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo comigo, eu estou com meu passaporte cancelado. E aí o que eu ouvia do outro lado era a ideia de que não, nós realmente vivemos um momento de excessos ali, mas foi necessário. Isso foi muito bem verbalizado pela ministra Carmen Lúcia, depois satirizado pelo Roberto Jefferson, coitado, esquecido Roberto Jefferson, quando ela disse que a censura prévia era absolutamente inaceitável, mas naquele período era possível se admitir-se-ia aquele absurdo. Seria admitido aquele absurdo. Mas era só um pouquinho. Roberto Jefferson falou, isso é a prostituta que chega no bordel e fala, não, é só um pouquinho, eu sou prostituta, mas só um pouquinho. E é por isso que ele acabou sendo preso. Roberto Jefferson foi preso por satirizar o comentário de uma ministra do STF. A gente não pode esquecer nunca isso, jamais. E por que eu digo isso? Porque há pessoas ainda, havia no momento em 2023, havia em 2024, e em 2025 essas pessoas obviamente estão em extinção, mas houve um momento ali, 2022, 2023, que as pessoas pensavam, não, foi necessário dar poderes, mas agora eles vão abrir mão do poder que eles acumularam. O que seria uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi alguém dizer dentro da minha vida. Porque, olha, pessoas abrindo mão voluntariamente de poder, de todas as pessoas que eu estudei na história, eu só vi George Washington e João Figueiredo. Só vi esses dois. Pessoas que voluntariamente falaram assim, não quero. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, e João Figueiredo, último presidente militar. Ambos poderiam ter ficado ficado no poder por mais tempo, e ambos tiveram um desgosto enorme. Fora esses, eu nunca vi ninguém. E é claro que o Alexandre de Moraes, os precedentes que estão sendo abertos a partir de agora, são precedentes que continuarão existindo e que inviabilizam a atividade política e inviabilizam a atividade jornalística. Então, em nome de uma narrativa, tá lá todo mundo na Globo News batendo palma, tá lá o pessoal do UOL batendo palma, sem perceber que, na prática, o voto do Alexandre textualmente criminaliza a crítica a integrantes do Poder Judiciário e ao sistema eleitoral. O que dá a quem está no poder licença para fazer o que quiser. Isso está no voto do ministro. Veja, segundo o ministro Alexandre de Moraes, pedir voto impresso e auditável é, por si só, demonstração criminosa de má-fé. A crítica ao ministro do STF, que nada mais é do que um servidor público, é grave ameaça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Se você reclamar, por exemplo, do abuso de autoridade de um juiz,
essa crítica a um abuso de autoridade, essa reclamação, abuso de autoridade já é uma atividade criminosa. Você reclamar do crime é instigar a população a ameaçar os abusadores e os seus familiares. Ora, essa é a essência da profissão jornalística, essa é a essência da profissão da política, que na visão estabelecida no voto do Alexandre de Moraes precisam ser punidas. Então eu me sinto naquela cena, e todo mundo sabe que eu, da minha veia nerd, eu me sinto naquela cena de Star Wars, né, no episódio 3, quando você tem o chanceler Palpatine discursando no Senado Galáctico. E aí você tem aquela frase, né, da Padme, que fala assim, então é assim que a liberdade morre, sob aplausos retumbantes.